Oi, pessoal, mais um Kiko ao Ponto. Agora eu estou na companhia da Liege Simões. A Liege é mestre em psicologia social, trabalhou por mais de 30 anos no CAPES, que é o Centro de Atenção Psicossocial. A gente vai comentar aqui esse caso da mulher que traiu o personal trainer com um sem-teto. Tudo bem, Liege? Prazer em estar aqui no Tudo Kiko ao Ponto. bom? Como é que você vai? Tudo bom? Tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Liege, eu vou falar rapidinho aqui o que está acontecendo nesse momento, nesse caso. O personal trainer Eduardo Alves de Souza, de 31 anos, que agrediu um morador de rua após vê-lo tendo relações sexuais com a mulher dele num carro, afirmou que o casamento continua mesmo após o episódio tê-lo abalado. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal. Aconteceu em Planaltina, DF. Segundo o relato do homem, a mulher teria tido um surto e estaria internada sob uso de medicamentos. Ela se chama Sandra Mara Fernandes, tem 33 anos e não estaria ciente da repercussão do caso, uma repercussão nacional. Ele disse assim, o Eduardo: não é por um fator que ocorreu, como um surto, que eu vou desconhecer a pessoa com quem eu convivi por 3 anos. Meu casamento continua. E aí eu queria colocar o áudio dela para a gente falar um pouquinho sobre essa história dela ser internada, o que eu acho uma violência, e sobre se é, de fato, um surto. Vamos ouvir. Eu enxergava ele como Deus e às vezes eu enxergava ele como Eduardo, sabe? Eu não estava entendendo muita coisa. E eu lembro que ele perguntou, eu estava com o coração aflito, sabe? Inquieto, mesmo não doendo, mas estava aflito. Aí eu não sabia se eu enxergava ele, muitas vezes eu enxergava ele como Deus, outras vezes eu enxergava ele como o Eduardo, né? Sabe? Me confundindo. Aí deixando minhas emoções me confundirem, porque minha sogra plantou a semente, sabe? A minha sogra lá, ela foi e me plantou essa dúvida e eu deixei essa dúvida entrar no meu coração. Que dúvida? Ai, na hora que dá a foto lá, que tem a foto, teve uma hora que aí ele, todas as coisas que ele estava falando para mim estavam fazendo sentido, alinhado com tudo que eu estava enxergando. Então, assim, mas aí teve um momento que ele foi e me pediu um beijo. E antes disso ele falou um palavrão, sabe? Pegou um palavrão assim, pegou no saco e balançou assim, na frente da minha sogra, na frente do Eduardo, na frente da minha sogra e da minha filha, que estava lá atrás. E elas estavam vendo tudo. E antes disso ele pediu para elas entrar, falou, pede para elas saírem. E eu pedi, sabe? Eu falei, não, pode ir, entra, deixa, é o meu propósito, deixa eu receber o meu propósito. E aí eles foram lá para dentro. Elas foram para dentro e a Beth falou, não, Sandra, a gente tem que ir. Ela tentando me puxar e eu não, eu vou direto no meu propósito. E aí nisso ele foi me pedir um beijo. E ele, posso te dar um beijo? E eu deixei na frente da minha sogra. E a minha sogra repreendeu, ficou desesperada, ela repreendendo e pedindo ao Senhor. Isso, Eduardo. Ela não falou nada com o Edu? Hã? Ela não falou nada? Não, ela clama, ela, gente, isso é do vê isso, ele vai matar ele, ele vai matar ele. E ela falando isso, sabe? E ela deixou você sair de lá sozinha, mas ele não estava lá mais não. O quem? O mendigo. O mendigo, e ele saiu depois do beijo. Depois do beijo ele saiu, só que aí eu entrei no carro, ele continuou falando, e ele falando assim, vem sozinho ao meu encontro na rodoviária. Eu falei, eu vou. E minha sogra falando, repreende. Eu falei assim, aí eu olhando para ele, ele marcou comigo lá na rodoviária. Eu falei, não, eu vou. E a sua sogra deixou você sair, deixou ela lá e saiu. Sim. Não, aí ela... Isso aqui é o depoimento dela, tem mais algumas coisas, mas acho que não interessam. E eu te pergunto, Liege, essa mulher merecia ser internada ou isso parece mesmo uma violência contra a mulher, a condição dela, e um ataque de um homem que está se sentindo ferido no seu orgulho masculino? Então, em primeiro lugar, tudo indica, né? Como eu falei para você,
tem o texto clássico do Freud, que é a psicanálise selvagem ou silvestre, que ninguém, a não ser o analista da pessoa, pode dizer o que está acontecendo, né? Tem uma série de coisas, da maneira como ela se coloca, que me parece que ela realmente está em surto, né? Agora, na questão de internação, eu faço parte de um grupo que trabalhou muito pela luta antimanicomial. E a gente só indica internação quando a pessoa oferece risco a si mesma ou aos outros. Não é o caso dessa moça, né? Você vê que ela não está batendo em ninguém nem nada. Ela achou que o mendigo era Deus, segundo ela, era o propósito dela, né? E ela resolveu transar com o mendigo, principalmente porque, assim, em geral, a loucura, o surto, ele não vem do nada, né? A pessoa vai manifestar a loucura segundo aquilo que está reprimido. Então, por exemplo, eu já tive no CAPS um boliviano, menino, de 15 anos, que veio dizendo que era o presidente da Bolívia. E ele era imigrante, né? Eu tive um menino de 14 anos, evangélico, que ele dizia que ele era o chefe do tráfico. E ele nem saía de casa, né? E ele dizia por quê? O chefe do tráfico é o poder, é tudo o que ele queria. Tinha uma menininha negra de 6 anos que ela dizia porque dizia que ela era loira. Esse foi um caso muito triste, ela se desenhava loira, né? E durante todos os outros momentos, elas vinham, essas pessoas todas não estavam oferecendo risco a ninguém, nem a elas mesmas. Então, não tem por que internar, tem que tratar, né? Então, o que parece? E uma coisa que me preocupa muito nesse caso, né, é o seguinte, que a gente está retrocedendo, né? Que todas as políticas que a gente tinha de saúde pública em termos de não internação e de cuidado de saúde mental estão indo por terra, com uma série de outras políticas também, né? Então, o que acontece? Desde há muito tempo, né? Maridos que se sentiam ultrajados por algum motivo, eles mandavam as mulheres para o sanatório, né? E eu mandei o texto para você, aquele The Yellow Wallpaper, que é um texto clássico de uma moça do século XIX, é um conto meio que autobiográfico, né? E de uma mulher sem nenhuma vontade, em que o marido era médico e ela internada num lugar em que ela não podia fazer nada, ela não podia escrever, ela não podia ler, ela não podia fazer nada para não se cansar. Por quê? Porque se ela escrevesse, lesse, ou fizesse qualquer coisa, ela ia ficar muito cansada, coitadinha, né? E ela conta, e ela foi colocada, confinada num quarto de bebê, numa nursery, num quarto de criança. Né? Quando o personal fala para ela, eu conheço a Sandra, não é da índole dela, disse o Eduardo. Temos um relacionamento de 3 anos. Durante esses anos, não teve um caso dela ter surtado. Ele não está fazendo aí uma ilação de alguém que está inconformado com o fato de ter sido traído, e aí está jogando nas costas dela aquela velha acusação de que minha mulher está louca, e não que minha mulher simplesmente teve o desejo e realizou esse desejo sexual com uma outra pessoa. No caso, um mendigo. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, eu acho que sim. Eu não acredito que ela não tenha apresentado nenhum sinal antes, né? Porque ela já deve ter tido algum sinal que passou despercebido. E assim, eu realmente acho que ela tem algum problema, assim, ela esteja no surto maníaco, pela forma como ela se coloca, que ela falava que precisava manifestar o propósito dela. Quando uma mulher está afim de transar, se está bem, em geral, o marido não vai descobrir. Ela não ia fazer isso na frente da sogra, entende? Ela ia ser muito mais cuidadosa e ela não ia ter todas essas desculpas, toda essa justificativa que ela teve. Então, tudo me indica que ela realmente não está bem, ela precisaria de cuidado. Ela não deveria ser internada, né? Agora, ele expor a mulher como louca é uma maneira também dele garantir a honra dela. Então, assim, olha, não foi a primeira vez que aconteceu, nunca aconteceu antes, não sei, né? Mas assim, olha, ela está internada e está sob medicação. Então, assim, eu sou honrado, minha mulher é honrada, ela só ficou louca, mas continuamos um casal honrado, temente a Deus e a típica boa família brasileira, né? Então, é um quadro típico, né? Eu estava revendo
alguns relatos desse Uma História Social da Loucura, né? E é comum essa coisa da mulher que tem um surto, né? E tem essa figura religiosa de ver no outro a figura de Deus, né? E aí a reação do marido, que é internar, é afastar a mulher do convívio, né? Tanto as loucas mesmo, que estavam em surto, como aquelas que não se comportavam de acordo com as regras da sociedade. No caso dela, foram as duas coisas. Você né? comentou do caso da Virginia Woolf, que era bipolar, acabou se matando com pedras no casaco, entrando no lago. Mas eu não sabia que a Virginia Woolf tinha também episódios de sexualidade exacerbada. Não. No caso dela, eu não sei se foi de sexualidade exacerbada. Mas tinha eu não li. o surto de um bipolar, de alguém? Tinha. Entendi. Tinha. Ela conta, eu não achei onde estava, mas eu lembro nitidamente que ela conta também dela ter sido confinada, essa mesma cura do descanso, que chamava, dela ter sido confinada no quarto, dela não poder... Imagina a Virginia Woolf sem poder escrever e nem ler, ficar sem fazer absolutamente nada, alguém que já está em surto, né? Então, ela tinha surto de mania e surto de depressão. Em relação à sexualidade exacerbada, eu realmente não sei. Né? Eu quero muito ler uma biografia dela, mas eu ainda não li, então eu não sei. Agora, essa questão da internação dela, sim, né? Que ela foi submetida a isso. E dizem também que quando ela se suicidou, teve 2 motivos, que ela sabia que ia ter a guerra, outra guerra, ela ia ter que passar por outra guerra, e também que ela começou a sentir que ela estava para entrar em surto de novo, e ela não queria passar outra vez pelo sofrimento de uma nova internação. Tá? Isso eu também li em algum lugar, eu até procurei para ver onde que eu tinha lido, mas eu não consegui achar. Né? Mas isso eu li também sobre ela. Né? No caso da Sandra, missionária Sandra, irmã Sandrinha também, você acha que o tratamento adequado para ela, se é que ela merece tratamento, deveria ser o quê? Se ela tivesse tratamento, ela precisaria de uma terapia, né? Ela ia ter que passar por especialista, por um psiquiatra, ver com um bom psiquiatra para ver o diagnóstico, ver se é o caso de medicar ou não, né? Em geral, quando é transtorno bipolar, no caso dela que tem surto, em geral, os psiquiatras indicam uma medicação junto com terapia, né? E ela deveria ficar em casa, ela não tinha que ser internada de forma alguma, né? Então, vai saber, ainda mais essas clínicas que estão fazendo agora, que estão fazendo muitas clínicas psiquiátricas, entre aspas, ligadas à igreja evangélica, que é um monte de picareta, ganham uma grana do governo, eles recebem um dinheirão, e é um monte de picareta, enquanto que o CAPS está recebendo cada vez menos recurso, né? E a gente não estão contratando mais nenhum profissional, os profissionais estão envelhecendo, né? O CAPS, onde eu estou, daqui a pouco está todo mundo de bengala, ainda atender criança, quer dizer, não tem mais condições, né? Você tem que correr atrás das crianças em surto, você tem que sair no parque com elas, né? Eu já atendi uma criança que porque queria se jogar em cima do ônibus. O menino de 1,80 m, ó, meu tamanho, eu tenho 1,60 m, né? E eu sozinha na rua com ele porque queria se jogar no ônibus. Deu para segurar, né? Mas assim, não é para qualquer pessoa, né? Precisa profissional adequado. E assim, né? O que fazem é enfiar essas pessoas em fazendas, leem a Bíblia, fazem muita oração e jejum. Tanto que você vê o que a sogra fala, minha sogra começou a clamar, quer dizer, ela começou a fazer oração. Repreender o demônio, provavelmente. Do Senhor. Pois é. Quer dizer, em vez de entrar de tentar ajudar a moça, que provavelmente ela não estava legal, em vez de fazer isso, ela começou a repreender o demônio, sei lá o que ela foi fazer. Então, de repente, assim, primeiro que a sexualidade é demoníaca, né? Não é uma coisa de Deus, né? E ela repreende e ela não tem nenhuma atitude de ajudar a Sandra. Eu acho que essa moça... tirar alguém. Não sei se você concorda comigo, mas ela sofre um risco aí grande se ela for internada numa instituição dela de fanáticos religiosos,
e ter uma doença psíquica, né? Apenas porque fez sexo com outra pessoa que não o marido dela, personal trainer, coach evangélico. Faz sentido o que eu estou falando? Sim, não, vai saber o tratamento. O que ela pode ter é um problema iatrogênico, né? Então, vou inventar um tratamento qualquer para ela, sei lá o que vou inventar, né? No século XIX, por exemplo, né? No final do século XIX, começo do século XX, eles tinham a eletroconvulsão, o eletrochoque. Tá. Né? Agora tem também, eles são mais bonzinhos, eles fazem com anestesia, né? E só diz que é indicado só em alguns casos, mas não sei o que vão fazer, né? Nos anos 60, eles faziam lobotomia. O Paulo né? Coelho Tem caso famoso. Você sabe a história do Paulo Coelho, que o pai internou porque Sim. dizia que ele era maconheiro e bicha. Sim. Né? Tem aquele caso do rapaz do bicho de 7 cabeças também. Ele fumou maconha e ele foi internado por conta disso. Então, o que acontece? Com essa questão do manicômio, qualquer um que não está de acordo com o que a sociedade diz, é internado. Ah, é louco, vamos internar. E faz qualquer tratamento, né? E, sei lá, eu tenho muito medo dessas clínicas, porque eles fazem coisas atrozes e não existe nenhuma fiscalização. Não existe profissional qualificado. Você disse que te lembrou o caso da histeria, né, que o Freud catalogou ali, e que a gente sabe o estigma que ficou sobre as mulheres, nesse caso. Sim. Você vê um paralelo com isso? Sim, então, inclusive assim, aí eu vou ter que, vai ter amigas psicanalistas minhas que vão me matar. Mas, por exemplo, eu tenho o primeiro caso do Freud com a histérica que ele relata, que é o caso Dora, que eu vejo o tratamento do Freud para o caso Dora que me incomoda muito. Porque o que foi o caso Dora? A Dora era uma menina judia, né? E a família dela ficou amiga de uma outra família, o senhor K, né? E aí ela ficou histérica, ela ficou doente, a Dora. Daí, do tratamento do Freud, descobriu o quê? Que o senhor K, que era o amigo da família, tentou beijá-la, por isso ela ficou histérica, né? Porque aí o que o Freud fala? Que, na verdade, foi o pai que levou a Dora para ser tratada. O Freud veio com uma história que, na verdade, ela morria de desejo pelo senhor K. Que ela queria mesmo ser beijada, por isso que ela ficou histérica, ela tinha tosse, né? Então, todo o tratamento, nesse caso em específico, assim, o Freud parece que impôs. Olha, o seu problema é que você tinha desejo pelo senhor K. Não é assim, o senhor K te abusou de você. Né? E parece que existia um acordo, porque o pai dela tinha o caso com a mulher do senhor K. Então, vai saber qual foi o caso da Dora. Então, de novo, na verdade, ela parou, ela não quis continuar a análise, eu também não continuaria, né? E foi um fracasso, né, do Freud. Também era o comecinho, né? Mas você vê, no caso Dora, foi uma imposição mesmo. Né? Você morre de desejo, e por isso que você está assim, por isso que você está doente. Não é o abuso do outro, é o desejo dela. Né? Perfeito, muito bom. E foi uma imposição dele. Então, é sempre assim, é sempre a culpa da mulher. Né? E a mulher que tem desejo. Né? Vai saber, eu olhei o mendigo em pé, o mendigo não é de se jogar fora, não, ele é bonito. Né? Então, alguma coisa a atraiu para o mendigo. Quem somos nós para julgar, não é? E diz ela que viu o rosto de Deus. E isso é muito legal e é muito comum. Né? Tem acho que o primeiro relato de loucura feminina tem uma mulher chamada Marjorie. O que ela fala é do século XIV, uma inglesa. E que ela estava com o marido, ela teve 14 filhos com o marido, só um foi contra a vontade dela. Mas, de repente, ela começou a se apaixonar por Deus. Ela ficou apaixonada pelo corpo de Cristo.
E ela fala isso, pelo corpo de Cristo, tomada de desejo pelo... Que é muito erótico, aquele Cristo ali, seminou na cruz, os músculos bem desenhados. Sempre musculoso, né? Nascimento, cabeludo e branco, né? Isso, branquésimo. E o que aconteceu? Ela ficou tão apaixonada pelo corpo de Cristo, pela relação dela de êxtase com Deus, que ela conseguiu um acordo com o marido para que eles vivessem em castidade. Depois de muita negociação, o marido aceitou, só contanto que ela perdoasse as dívidas dele para com ela. Isso é o relato que tem. Né? Se você quiser, eu te passo depois o scanner dessa história. Quero sim. E aí, assim, o que aconteceu? Aí ela saiu por aí, né? Como uma santa. Como uma deusa. Então, no século XIV, para evitar ser chamada de bruxa, diziam ou que ela era louca ou que ela era santa de novo. De novo, a loucura ou a santidade livrava as mulheres de serem chamadas de bruxas. Né? Inclusive, foi o que livrou ela. Né? Atualmente, os homens são presos se eles vão para a prisão, se eles não agem de acordo com a sociedade. Enquanto que as mulheres, tadinha, é louca, ela é internada.